Olá, o trabalho de hoje vai ser uma pala para um vestidinho ou para um casaquinho, dependendo do que queira. Essa parte do trabalho ela é inteiriça, com divisórias para frente ou costas, manga e a outra parte quando tem a abertura. Comecei em linha de outra cor. Vou fazer uma carreira em fio de separação para depois tirar essa linha de outra cor do trabalho em si. Um fio fino, resistente, faço uma carreira. Coloco o fio principal. Aqui eu vou trabalhar com 3 fios de linha industrial 2,28. 4 carreiras com o fio principal na regulagem que eu determinei na amostra. Fiz 4 carreiras, acho a metade do trabalho. Com um fiozinho, coloco uma marcação aqui. A partir da metade, conto 24 pontos. Coloco mais um fiozinho. Conto 24 pontos da metade para a esquerda também. Outro fiozinho. Conto, a partir desse fiozinho para a esquerda, 40 agulhas. Outro fiozinho. Assim eu estou delimitando onde vão ser as mangas, costas, frente. Essa então, uma parte ficou ou para as costas, no caso aqui vai ser a parte das costas com essa quantia de pontos num lado e no outro e abertura no meio. Manga, frente, agora delimito também a outra manga e o restante dos pontos. Conto 40 pontos aqui também. Transportador de 2. Na metade eu não mexo, nesse fiozinho eu não mexo. Eu vou colocar as diminuições aqui, só que não nessa última agulha. Eu vou deixar 2 no centro, bem no meio eu tenho o fiozinho. Então, essas 2 agulhas eu não mexo, a diminuição vai ser feita nessas 2 agulhas aqui, com 2 pontos. Só que eu vou pegar, primeiro, deixo 2, levo para fora e volto. Essas 2 agulhas eu não mexo, deixo 2, pego para fora e volto. Então, ficaram 2 diminuições aqui, com 2 agulhas no centro também. Venho nesse outro fiozinho, as 2 agulhas não mexo, deixo 2, pego as próximas e volto. Ficaram 2 agulhas com o fiozinho no meio e 2 agulhas vagas de cada lado.
Essas são as diminuições para cava. Fiozinho está aqui. E agora eu tenho essas agulhas vagas para levar para fora. Com o transportador grande, e vou levando a agulha vaga lá para o final. Faço a mesma coisa com essas duas agulhas aqui. Então, aquelas duas agulhas vagas já deixaram de existir porque elas foram para o final. Assim, eu vou fazer com essas todas agulhas. Então, até a metade, levando a agulha vaga para a esquerda. Da metade para cá, eu vou levando a agulha vaga para a direita. Assim, eu sempre tenho o trabalho centralizado. Esse trabalho de levar a agulha vaga com o transportador pode parecer demorado. Então, existe uma outra possibilidade. Tiro a linha principal do carro, pego uma linha de outra cor e faço muitas carreiras, umas 8 carreiras mais ou menos com fio de outra cor. Tiro o trabalho da máquina e recoloco, tirando as agulhas vagas daqui. Às vezes é mais rápido dessa forma. Então, se eu tirei em linha de outra cor, acho a metade, aquele fiozinho que foi dado como metade, e recoloco a partir do 0 para a esquerda, do 0 para a direita. Se você acha uma ou outra forma para fazer, o que seja mais rápido, porque tricô, quanto mais ágil for, melhor. Mais rápido você termina a peça, desde que seja confortável para cada um. Então, escolhe uma forma de levar a agulha vaga para fora, ou dessa ou da forma anterior com o transportador. Essas próximas duas agulhas são a da diminuição, então lembro de pegar todos os 2 pontos. Aqui tenho agulha vaga, então dispenso ela. E assim eu vou colocando todos os pontos novamente.
Já eliminei as agulhas vagas, agora venho no lado esquerdo, penúltimo ponto, tiro ele da agulha, com o remalhador 2 carreiras abaixo, solto o ponto e refaço para já fazer o acabamento aqui. Se não quer dessa forma, faz o acabamento depois. Como tem uma abertura, essa abertura precisa de acabamento. Então, vou fazer dessa forma com remalhado, imitando o tricô à mão. O último ponto eu não consigo tirá-lo da agulha, então deixo ele ali. Fiz os 4 pontos para acabamento aqui, de um lado e do outro. Faço 4 carreiras. Novamente venho na esquerda, solto os 4 pontos aqui, 2 carreiras abaixo e remalho. Com o transportador, venho aquele primeiro fiozinho, as 2 agulhas do centro não mexo. Agora, vou fazer diminuição de 1 ponto, então deixo uma agulha, pego a próxima, transporto, levo de volta. Isso eu fiz para um lado. Agora, venho do outro lado, deixo uma agulha, transporto. Essas agulhas vagas vão ter que sumir, ou tirando em linha de outra cor e recolocando, ou trazendo com o transportador. Faço a mesma coisa nessa diminuição aqui, as 2 agulhas do meio, deixo uma. Eu escolhi tirar em linha de outra cor e recolocar os pontos. Para mim, é mais rápido, mas você escolhe a forma que melhor se adequa ao teu trabalho. Sempre centralizando bem no 0, para ter uma distribuição uniforme do restante do trabalho. Então, aquele fiozinho de marcação da metade, coloco ele na agulha 0. E assim eu vou alternando diminuições de 2, diminuição de 1, diminuições de 2 e de 1, de 2 e de 1. E levando as agulhas vagas para fora. E também fazendo o acabamento aqui. Por falar em acabamento, eu vou fazer também uma casa de botão. Somente transportando uma agulha para fora, um ponto para fora, eu faço uma casa de botão pequenininha. Vou chegar no comprimento da cava, sempre assim, alternando
diminuições de 2 e de 1. E para levar os pontos para dentro e a agulha vaga para fora, escolho ou transportar com o transportador ou tirar em linha de outra cor e recolocar, centralizando bem o trabalho. Aqui, antes de continuar, eu já terminei a cava. Antes de continuar com o acabamento, pego aquelas duas agulhas intermediárias aqui das diminuições, vou soltar uma até embaixo, antes que termine o ponto, pego ele aqui e vou remalhar pelo avesso. Faço o ponto pelo avesso para imitar um ponto em tricô de agulhas. Chegando em cima, solto o outro ponto. Eram duas agulhas entre uma diminuição e outra. Então, solto esse ponto também e refaço ele remalhando pelo avesso. E assim eu vou fazer em todas as cavas, na da frente com a manga e nas outras duas. E depois faço o acabamento em cima. Assim a palhinha já está pronta e a continuação é para baixo, recolocando os pontos. Daí, se for um vestidinho, é de uma maneira, se for um casaquinho, é de outra, e assim por diante. Uma jardineira também pode ser feito dessa forma, com palhinha inteiriça. São muitas peças que podem ser feitas usando palhinha inteira. Essa eu fiz ela lisa para ser bordada, mas em outros vídeos eu vou mostrar trabalhos na palhinha, que também ficam muito bonito. Faço isso em todas elas e já fazemos o acabamento juntos. Remalhei as cavas, agora para o acabamento. Como eu tenho aqui na abertura um acabamento parecendo tricô à mão, duas carreiras de um lado, duas carreiras do outro, que foi remalhado, em cima eu vou fazer da mesma forma. Fiquei com 60 pontos, depois de 40 carreiras com diminuições alternadas, uma de 2, uma de 1. Faço duas carreiras na mesma regulagem, tiro com linha de outra cor. Viro o trabalho, que o direito dele fique para mim, e recoloco os pontos para a máquina. Essa é uma sugestão de acabamento, você escolhe qual ficaria melhor. Até uma golinha, dependendo do tipo de peça, uma golinha também ficaria bom aqui.
Naquela lateral onde foi feita a casa de botão antes, também faço um furinho aqui para ter a casa de botão no acabamento. Faço 2 carreiras novamente. E tiro em linha de outra cor. Viro o trabalho novamente e recoloco para a máquina. Faço mais 2 carreiras. Aqui eu posso fazer o comprimento que eu quiser o acabamento, mas eu vou chegar nessa carreira apenas, aumento a regulagem para 10, faço uma carreira e remalho sem fio. O remalhado sem fio para esse acabamento aqui fica melhor, mas preciso dar uma regulagem alta para ele folgar, para não ficar repuxando. E aqui a lapela no lado direito. Observa as diminuições e aquelas 2 agulhas no avesso formam essa profundidade aqui e delimitam bem manga, frente ou costas, no caso, e a outra parte, a outra extremidade. O decote em cima com um botãozinho. Essa é para criança bem pequena. Com 180 pontos que foram colocados aqui no início, chegamos em 60 no final, 40 carreiras de comprimento com diminuições alternadas de 1 e de 2, de 1 e de 2. Tamanhos maiores, queira fazer um casaquinho para uma criança maior, você pode começar da mesma forma com 180 pontos, só que ao invés de diminuir a cada 4 carreiras, pode alternar também, diminuir a cada 5 carreiras. Dessa forma, ele vai aumentando. Pode também diminuir sempre de uma em uma agulha. Daí ele fica maior a cava ainda. Tem como resultado no final, mais pontos em cima também para o decote. Essa é uma criança pequena, então eu precisei fazer dessa forma aqui. Mas dá para fazer aumentando também quantia de pontos até 200, que é o que nós temos na máquina. Esse fio de final aqui, é bom arrematar por entre os pontos para deixá-lo invisível, porque aqui eu tenho o acabamento e em cima eu tenho o acabamento. E esse fio simplesmente cortado não dá. Então, tramo por entre o ponto, levo para longe. Para depois cortar. Para começar a parte de baixo da peça, então sempre coloco a parte das mangas para terminar primeiro. E é o que nós vamos fazer agora. Seleciono 50 pontos e vou achar os pontos aqui da lapela para pôr na parte da manga. Começo naquela agulha que foi remalhada, apanho o ponto, sempre virando a linha de outra cor para dentro. Não posso tirá-la por enquanto. Falho uma agulha. Coloco 4. Falho uma.
coloco 3, falho mais uma, assim eu vou fazer aumentos internos, 10 aumentos internos, porque aqui no início eu tinha dado 40 pontos para essa parte aqui. Na manga eu preciso de mais pontos, então logo após a pala, aumento 10 agulhas. Já deixo elas vagas e depois vou preencher esse espaço da agulha vaga com uma laçada do ponto de baixo. Faço uma distribuição uniforme e chego na última agulha aqui que foi remalhada. A linha de outra cor não sai agora, só vai sair depois que eu tiver todos os pontos recolocados e o trabalho terminado. Começo a manga agora de cima para baixo. Essa vai ter um trabalho feito com transportador, é um rendado, em que eu transporto um pontinho para um lado, um pontinho para o outro, deixo 7 agulhas. Contando carreiras. A cada 6 carreiras eu vou diminuir um ponto no lado. Repito o desenho no mesmo furinho. Vou fazer a cada 6 carreiras diminuição de um ponto. E assim eu vou fazendo o desenhinho e as diminuições até dar o comprimento da manga. Chego embaixo e nós já fazemos o punho, que também vai ser imitando o tricô de agulhas, transferindo para o direito, passando do avesso para o direito, do direito para o avesso, e assim eu tenho um punho igualmente bonito como esse que foi feito o acabamento.
Em 42 carreiras, vou fazer diminuições internas para o punho. Uma agulha, transporto para o lado a cada 3. Deixo 3 agulhas, transporto uma. Depois vou trazendo os pontos para dentro e as agulhas vagas vão para fora. Assim o punho fica um pouco mais apertadinho. Diminuo a regulagem. Eu estava trabalhando na 7, com 3 fios de linha. Agora diminuo para 6, para fazer o punho mais apertado. 2 carreiras, tiro em linha de outra cor. Viro o trabalho e recoloco os pontos. Aqui eu fiquei com 39 pontos. Faço 2 carreiras. Tiro em linha de outra cor novamente. É o mesmo trabalho que foi feito no acabamento do decote. Virando e fazendo de 2 em 2 carreiras, eu tenho também um acabamento parecido com aquele da abertura, de 2 em 2 carreiras remalhados no avesso. Assim imita o tricô de agulhas. Eu vou fazer a largura desse punho, o comprimento desse punho, e depois tiro com remalhado. Feita as 2 mangas, terminei com um punhinho assim, em 2 carreiras no avesso, 2 carreiras no direito e depois um remalhado sem fio. Assim acaba, faz o punho, tem um bom acabamento embaixo e o punho fica perfeito. Agora recoloco os pontos do restante da peça. Se for um casaquinho de bebê feito com essa palhinha, recoloco uma frente ou uma parte com a abertura, a parte central, deixo a manga por trás e recoloco a outra parte. Sempre esticando, deixando 2 agulhas, uma vaga, 2 agulhas, uma vaga. Assim ele tem um volume grande. Também poderia ser um vestidinho com aberturas na lateral. É o que eu vou fazer nesse modelo aqui. Então, só coloco a frente ou as costas, coloco primeiro uma parte, teço essa parte e depois teço a próxima, fazendo a colocação em 2 agulhas com ponto, uma agulha vaga. Pego a partir daquela agulha que foi remalhada para cava, pego 2 pontos aqui, venho para a máquina. Deixo uma agulha vaga, pego mais 2 pontos, recoloco na outra agulha. Uma agulha vaga, 2 pontos, e assim eu vou fazendo intercalado. E também vou deixar esse furinho aqui para passar fita, como foi deixado na manga. Fica um trabalho bem esticado, mas eu ainda vou fazer mais aumentos internos aqui. Sigo 4 carreiras.
E esse desenho que foi feito na manga, repito ele aqui, até dar o comprimento desse vestidinho. Porém, na metade do trabalho, eu vou fazer mais aumentos internos para ele ter mais volume para baixo. Em 20 carreiras, faço novo aumento interno, distribuindo esse aumento de acordo com o desenho. O meu aqui eu vou distribuir nessas agulhas que ficam entre um e outro intercalado. Um ponto vago vai ficar aqui, vou achar a laçadinha e colocar para preenchê-lo. Outro vai ficar ali e assim eu vou distribuindo pontos entre meio. Isso eu estou fazendo porque é um vestidinho. Se fosse um casaquinho, poderia deixar apenas os pontos aumentados do início e chegar até o final da peça com ele reto. Se fosse um macacão, também poderia ser deixado somente os pontos de cima, não precisaria fazer novo aumento. Deixando esse ponto entre esses desenhos, eu não preciso modificar o desenho, ele vai continuar existindo. Agora, faço mais um aumento para cá. E para não ter o furinho, preencho essa agulha com o ponto lateral. Faço aumentos também nessa parte e vou fazendo de 20 em 20 carreiras até o comprimento do vestidinho. Termino o vestido da mesma forma que o punho, com carreiras no avesso, direito, para dar um acabamento embaixo. Colocando os pontos na parte de trás, coloco o acabamento, onde tenha furinho, que é a casa de botão, por primeiro, sobreponho onde vão ser os botões, e depois distribuo também 2 agulhas, uma vaga, 2 agulhas, uma vaga. Faço uma carreira. Como eu tenho um passa-fita, aqui também eu vou precisar de um furinho, onde é a junção de um acabamento daquela abertura com outro. Contando carreiras, chego em 20, aumento novamente pontos internos, para dar mais volume nesse vestidinho na parte de baixo. Depois completo a quantia de carreiras e termino com avesso, direito, carreiras em avesso, carreiras em direito e um remalhado. O vestidinho depois é só costurar nas laterais, pôr o botão e ele estará pronto. Agora, para tirar a linha de outra cor que foi usada no início, é só puxar aquele fio de separação . Ele solta a linha de outra cor sem deixar resíduo.
Agora esticamos na mesa de passar, esticamos o trabalho e vaporizamos. Eu gosto de vaporizar para dar uma domesticada nos acabamentos, principalmente, porque senão ele enrola. E isso antes de costurar a parte embaixo da manga. E aqui o nosso vestidinho depois de pronto. Em manga, ele deu 11 centímetros de comprimento, com 42 carreiras até o punho. Esse punho foi feito com 2 carreiras no avesso, 2 carreiras no direito, poderia ser outro tipo de punho também. A largura dele foi feito na parte do peitinho, a largura dele deu 21 centímetros. Só que nós aumentamos a cada 2 agulhas, uma para dar o volume para a saia. Depois que eu fiz 20 carreiras, aumentei novamente, sempre no meio entre um desenho e outro. Então, não se nota uma diferença no desenho. Isso precisa se tomar cuidado quando se faz aumentos no meio da peça, assim, se há uma continuação de desenho. Comprimento da saia. Para essa daqui, deu 13,5 centímetros, quase 14. É um vestidinho para ser usado com uma meia calça. É infantil, é bebê mesmo. Então, é um vestidinho. Caso quisesse casaquinho, a abertura atrás, ao invés de chegar somente até a metade, poderia continuar a abertura e fazer a parte da frente e a parte das costas junto, no mesmo momento, colocando na máquina, desde que caiba 200 agulhas, é o que nós temos na nossa máquina normal de trabalho. Essa foi feita uma pala inteiriça, com diminuições imitando uma cava, e 2 agulhas remalhadas depois, para dar esse efeito também de profundidade. Existem modelos de pala que também podem ser feitas com diminuição assim de cava e com desenhos, trabalhando aqui na pala. Daí não trabalharia na parte de baixo, mas isso é para um próximo vídeo também. O decote simplesmente foi reto, ele forma o decote em função do tipo de cava. Essa, então, é a nossa ideia para hoje de trabalho, com muitas possibilidades, com muitas variações. Aqui, ao invés de seguir reto para uma saia, poderia ser também seguir reto e fazer a abertura de perna para fazer um macaquinho. Outra ideia para vestidinho seria terminar a pala, fazer um acabamento da mesma forma que o decote, avesso direito, e deixá-lo com manguinha curta. Então, seria um outro modelo em linha, por exemplo, para criança agora no verão, ficaria muito bonitinho, muito fofo também, para ser usado com ou sem meia calça. A quantia de pontos que foi colocado para a saia também poderia aumentar. Fazer uma quantia de 10 carreiras, por exemplo, aumento, 10 carreiras, aumento. Então, ele daria mais volume na saia também. Detalhe, aqui o início foi com 180 pontos. Para tamanhos maiores, chega só até 200 agulhas. Então, se a lã for fina, é mais provável que você não tenha a quantidade de agulhas suficiente para fazer uma pala para tamanhos maiores. Daí a sugestão é fazê-lo sem pala inteiriça, fazer com diminuições mesmo. Em caso de blusa para adulto, não tem como fazer com linha fina uma pala inteiriça, porque não dá o suficiente para o restante do trabalho. Não dá pontos o suficiente, não tem condições, porque não tem pontos o suficiente para uma blusa
adulto. Então, ela teria que ser com alguma emenda, fazer em 2 partes, uma pala inteiriça feita em 2 partes, manga e costas, manga e frente. Essa conseguimos fazer porque é um tamanho pequeno. Sempre me pergunto para quantos anos é essa peça. Essa daqui é um bebê, tem 6 meses, mas isso não quer dizer que outro bebê com 6 meses vista e sirva esse trabalho, porque cada lã modifica o tamanho da peça. Se eu usar uma lã mais grossa, ela vai ficar maior. Se eu usar 2 fios ao invés de 3, ela vai ficar menor. E também existem crianças de todo tamanho, mesmo com 6 meses de idade, certo? Eu sempre sugiro fazer uma amostra para ver. Aqui eu fiz 2 amostras em malha lisa, medi, e em malha rendada, porque ele cede mais. E deu essa medida aqui, certo? Nossa peça para hoje é essa. Bom trabalho!